A arte espírita, ela está chegando de uma forma avassaladora em todos os lugares. E assusta isso. Assusta até os próprios artistas. A arte espírita precisa ser mais consciente do que a arte simplesmente. Parece que é uma necessidade muito grande das pessoas fincarem a sua bandeira naquilo que elas estão vivendo. Precisa ter uma marca. Enfim, a minha grande preocupação qual é? A minha grande preocupação é de que as pessoas elas se sintam cada vez mais realizadas em buscar a si mesmas naquilo que elas estão se propondo a fazer, que é a reforma íntima e o desejo de serem cristãos cada dia mais. O artista espírita ele precisa sempre lembrar de que o objetivo principal do espiritismo é alavancar o desenvolvimento moral do ser humano. Se você esquece disso por qualquer segundo que seja, você é um candidato a produzir uma arte que não está em harmonia com o que o espiritismo prega como doutrina. E eu penso que todo tipo de fruto que um artista produz, não importa qual arte ele faça, é responsabilidade inteira dele. Não importa se é consciente ou inconsciente da parte dele, não importa se é bom ou ruim, não importa nada. Tudo que o artista produz, o fruto vai gerar consequências e essas consequências vão participar do futuro de resgates e de colheitas em geral que esse artista vai viver. E portanto, quanto mais consciência de que é a questão moral o mais importante, mais fácil fica de ele filtrar na própria arte o que condiz com essa importância, a da vida ser uma escola moral. A segunda coisa que eu acho muito importante colocar é a importância da Federação Espírita Brasileira nesse processo. Em separar os nossos interesses pessoais de um interesse mais comum, nós às vezes somos injustos com como a Federação Espírita trabalha. A função da Federação Espírita do Brasil é, eu não diria de proteção, mas de zelo pela doutrina espírita e pela União Espírita Brasileira. Este zelo, ele não parte diretamente da espiritualidade, ele parte da direção da federação, que são pessoas como nós somos. E essas pessoas, elas não têm mecanismos mágicos de previsão e de controle de absolutamente nada. Elas vivem as necessidades de todos os seres humanos de arcar com a própria percepção e feedback de como as coisas devem funcionar. Estão exercendo a função humana de controle de uma instituição e que essa instituição, graças a ela, nós temos o espiritismo unificado da maneira como ele está. E isso é assim com arte também. Recentemente a Federação lançou um documento que faz toda uma explanação sobre o que é arte espírita e que faz todo um conjunto de recomendações. Pensar nesse documento como um artista somente, ou posso pensar nesse documento como alguém que está aprendendo a ser espírita num país espírita. Sendo alguém que está aprendendo espiritismo num país espírita, eu passei a olhar aquele documento como um aluno olhando para um professor criando um método de trabalho dentro de uma escola. E foi o que eu enxerguei. Eu enxerguei ali educadores muito competentes procurando uma maneira de ajudar como o educador faz. O educador ele não ajuda somente estimulando as pessoas ao que elas desejam fazer. Um educador ajuda a pessoa que está sendo educada a se descobrir e a, portanto, ajudar o professor a que ela se descubra. E aí a criar os mecanismos vivos, ou seja, dinâmicos, que mudam com o passar dos anos, a que o processo de arte espírita se desenvolva. Eu não vejo ali radicalismo, eu vejo ali responsabilidade e educação. A arte espírita precisa ter conteúdo explicitamente espírita? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Porque quando você fala conteúdo explicitamente espírita,
A palavra explícito, ela não explica, por exemplo, se é exclusivamente espírita. Então, vamos lá, vamos dar exemplos. A reencarnação. A reencarnação é um conteúdo exclusivo do espiritismo? Não, não é. Nós sabemos que existem doutrinas espiritualistas bem anteriores ao espiritismo que pregam a reencarnação. No entanto, o que é que tem na reencarnação de exclusividade espírita? É a questão moral. A questão moral, ela é definitivamente uma exclusividade espírita, porque é o espiritismo que traz, finalmente, a luz moral como sendo o que dá o apelo de justiça divina para a reencarnação. A segunda coisa é que, qual é a grande novidade que o espiritismo traz, que o cristianismo não traz? Quer dizer, o que o espiritismo inaugura? Qual é a exclusividade espírita em termos cristãos? Essa pergunta também é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala que a arte espírita tem que ter conteúdo que explicite o espiritismo, nós precisamos saber o que é explicitamente espírita ou exclusivamente espírita, de forma a não confundir uma coisa que seja parte de uma canção, por exemplo, e que para muitos é espírita e no fundo é somente espiritualista e não espírita. Uma sinfonia, por exemplo, que é uma música que não tem letra. Como é que uma sinfonia vai ser executada e quando ela terminar eu vou dizer de alguma forma, está claro para mim depois dessa sinfonia, o quanto é importante olhar para a questão da evolução moral do espírito no correr de 15 encarnações? Como assim? A expressão artística primeira de uma sinfonia, ela é um conjunto essencial de fenômenos que não tem em absoluto a possibilidade semântica de expressar uma ideia dessa. De forma que nós vamos ter o mesmo problema com outras artes. Dança. Então é impossível entender uma dança como sendo espírita porque ela não tem conteúdo semântico que discurse o espiritismo. De que a arte, ela é amoral. Ela não tem moral. Não que ela seja imoral. Ela não é má. Ela também não é boa. Ela acontece na vida das pessoas de forma a evocar o que eu chamo natureza apreciativa. A natureza apreciativa da arte, ela é uma função do espírito humano. Todo o espírito humano tem dentro de si a capacidade de ver beleza em tudo o que existe. Todo ser humano tem dentro de si, essencialmente, força para tornar qualquer coisa que existe bela aos seus olhos e aos olhos dos demais. E, portanto, em se harmonizar com o universo. Todo ser humano tem o poder de, com técnica, portanto, com a habilidade do manuseio do que está ao seu redor, de transformar o seu universo em um universo que atraia a natureza apreciativa de todos os demais. Então, isso é arte. A arte espírita é isso, com o espiritismo dentro do coração desse artista e com o espiritismo emanando no fruto do que esse artista produz. Como nós vamos reconhecer essa emanação é algo que todos nós estamos começando a aprender somente. Por enquanto, nós somos os alunos, não os professores. E nós, por isso, precisamos ser humildes e aceitar que quando nós definirmos o que é arte espírita, nós estamos projetando um ideal individual. Nós não podemos nem devemos nos colocar num patamar onde nós somos juízes com consciência de causa suficiente para determinar se uma coisa é um fruto digno do espiritismo. O que nós podemos fazer é olhar para nós mesmos e reconhecermos que quando nós determinamos um objeto
artístico como espírita, ou seja, quando nós usamos o adjetivo espírita para algo, como sendo um desejo nosso de que aquilo seja bom. E de que a gente tem que aprender com a experiência se aquilo realmente é bom. Como? Tendo coragem de deixar aquilo acontecer. Se for uma música que você compôs, deixa aquela música produzir os frutos que ela tiver que produzir. Também a gente não pode achar que a gente sabe tudo o que a nossa arte vai produzir, porque não sabe. Então, a gente tem que ser humilde diante do que cria. E é aí que sim, que começa a função mais importante do espiritismo na arte. É o espiritismo como inspiração. Para que a gente, com o passar dos próximos séculos, diminua o máximo possível o risco da nossa arte espírita não ser tão espírita assim, em função dos nossos defeitos, aproveitando da inspiração que o espiritismo oferece para nós. Em arte, forma e conteúdo são a mesma coisa. Não tem diferença. Isso não é muito fácil de visualizar, porque a priori, quando você fala do conteúdo de uma canção, por exemplo, o que você imagina é que você vai ler a letra e entender a mensagem que a letra tem para que você entenda o conteúdo dela. Só que em arte, esse conteúdo que você está chamando de mensagem, ele é material, ele não é uma ideia, ele não é uma comunicação com esperança de ser interpretada de maneira objetiva. Ele é um objeto pronto, cuja emanação evoca de você apreciação e não entendimento. Nas visitas que eu tenho feito às casas espíritas, eu encontro 5 tipos de canções claramente sendo utilizadas nas atividades espíritas Brasil afora. Existem até outras, mas a predominância é quase que total dessas 5. Canções com conteúdo exclusivamente espírita. Então você vê dentro da letra dizeres que deixam explícito o que é exclusivamente espírita. O outro tipo de canção são as canções que possuem um conteúdo espiritualista, sem exclusividade espírita. Citam a Deus, citam a sobrevivência da alma ao corpo, falam da espiritualidade, mas sem a doutrina espírita, sem, por exemplo, o entendimento estrito de como funciona determinados movimentos do espírito, como a doutrina espírita faz. Então, quando você fala, por exemplo, o panteísmo é espiritualismo, mas não é espiritismo. O terceiro tipo de canção que eu encontro muito nas casas espíritas são canções sobre Jesus. E não é sobre o que Jesus ensinou, sobre a figura humana de Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. Então, ele é uma figura de inspiração enorme para os espíritas. E isso é bom, isso é muito saudável. E, portanto, existem muitas canções que falam sobre Jesus Cristo. Aí existe também as canções cujo conteúdo enfatizam virtudes morais. Canções que falam sobre o amor incondicional, sobre a caridade, sobre a humildade, sobre fé. Essas canções, elas são mais universais em termos de desejo de crescimento espiritual. Canções que exaltam somente a virtude e que não dão endereço para de onde essa virtude vem, essas canções, eu considero elas mais universais. Você fala de amor incondicional, é algo que não tem endereço, não tem credo religioso. E o quinto tipo são as canções que valorizam a vida. De certa forma, elas são otimistas em relação à vida. Elas são canções que você vai encontrar na música popular, por exemplo, e que convidam você a gostar de viver, convidam você a bons pensamentos, a bons sentimentos, a boas atitudes, a uma energia positiva no seu dia a dia. Às vezes enfatizam um aspecto em particular da vida e ajudam você a ver o lado bom desse aspecto particular.
Na música popular brasileira você vai encontrar bastante esse tipo de música. Esses são 5 tipos de canções que você encontra, em geral, nas casas espíritas. Os frutos que essas canções produzem, no meu entender, precisam ser frutos que estejam em harmonia com o que ensinou Jesus Cristo. Então, precisam ser frutos cristãos. Se esses frutos forem assim, então essas canções, elas são canções que, independentemente do tema, que combinam com o espiritismo. Se elas são espíritas exatamente, eu não sei dizer. Talvez não. Mas a palavra espírita não é a única palavra que descreve algo como sendo bom. Ela pode não ser espírita, mas ela pode ser boa. E isso significa, não ser espírita, não significa não ser bom. Só não é espírita. Então, talvez nós precisemos lembrar, quando a gente chama a arte de espírita, de sermos humildes em relação ao que é o espiritismo. O próprio Livro dos Espíritos afirma que o espiritismo não é necessário para que uma pessoa alcance a luz. O espiritismo é um meio, mas um meio. Nós, espíritas, estamos trabalhando para que esse meio seja um meio acessível a mais gente a cada dia. E nós acreditamos nele. Mas nós não podemos cair na armadilha de achar que sem espiritismo uma pessoa não alcança a luz. Nós estaríamos sem luz, dizendo uma coisa como essa. Quando um grupo não tem a necessidade de que a música seja uma indeterminada, uma música em específico, esse grupo ele vai estar mais pronto do que um outro grupo para se utilizar de quase qualquer música para alcançar um objetivo desejado no trabalho. Eu considero um grupo espírita maduro quando esse grupo espírita ele tem braços para acolher uma quantidade diferente de desafios a vencer em relação ao objetivo desse grupo. Colocando todo mundo para fazer arte e ver que arte que sai. Você tem que convidar todas as senhoras que estão presentes a cantar, a dançar, a escrever poesia. Você tem que estimular as pessoas a fazer teatro. Você tem que estimular as pessoas a fazer arte. E aí a resposta de como é que as pessoas são e do que elas precisam vai vir na arte que elas estão fazendo. Sempre e em qualquer lugar. A música que toca antes de um trabalho espírita. O que eles chamam de música de harmonização. Então vai ter um evento espírita, geralmente aberto ao público, e na meia hora anterior se coloca uma música para harmonizar o ambiente antes dessa reunião começar. Qual é a melhor música para se colocar, ou se tem uma música melhor a ser colocada ali? Se coloca muito música orquestral, se ouve muito Mozart. Existem algumas músicas que inclusive já não vem mais com o rótulo música clássica, vem como música para harmonização de eventos espíritas. E aí você coloca eles lá existem determinados new ages, né, que são usados nesses momentos, enfim. Minha resposta, ok? Eu como maestro espírita e como alguém que estou aprendendo. Primeiro, essa minha resposta não tem o objetivo de determinar o que é o melhor, nem o que é o correto. Eu só estou dividindo a minha experiência. Toda reunião espírita tem um público e tem um grupo de trabalhadores regular nessa reunião. A resposta da minha pergunta depende do gosto das pessoas que estão ali. Depende do repertório de vida e, portanto, do repertório musical que essas pessoas carregam dentro de si. Que emocione as pessoas na média daquele centro, daquela cidade, naquela época, de uma forma tal que quando a reunião comece, o ambiente está mais do que favorável para que haja proteção
e a intervenção do plano superior, e a gente tem a cura, a gente tem o tratamento, a gente tem a evangelização, etc. Minha resposta, resumidamente, é: conheça o seu centro espírita. Só conhecendo o seu centro espírita e as pessoas, conhecer o centro espírita significa conhecer as pessoas que vão nele. Só conhecendo as pessoas é que você sabe o que vai harmonizar aquelas pessoas mais. A arte é um patrimônio da humanidade. E um dia a arte vai ser um patrimônio riquíssimo, acessível a todas as mentes. Existe um compositor do século XX, chama Bela Bartok, e ele uma vez falou: um dia todo camponês vai estar arando a terra, cantando as próprias óperas que compôs. Eu acredito nisso. E aí, quando o mundo for assim, não vai existir mais ego em torno de arte. A arte vai ser uma atmosfera mental sublime desse mundo feliz que a gente vai estar vivendo. E que não tem nada a ver com o mundo atual, mas um dia vai ter. Já pensou? Todos os seres humanos cantando as óperas que já compôs. Eu quero ser um artista que produza arte que melhore a mim e ao mundo, mas sem ter essa pretensão. Eu quero produzir essa arte porque eu preciso produzir essa arte, faz parte de mim. Eu não quero ser uma pessoa que compete com outras artes, eu quero ser uma pessoa que participa de um mundo de arte. Acho que é isso. Não vamos dar nem excesso de importância a saber se existe arte espírita ou não, ou qual ela é, ou nem vamos também deixar de olhar para essa questão. Vamos colocar essa questão num lugar equilibrado, num lugar saudável. Em determinados momentos é importante que eu olhe para uma arte e identifique espiritismo nessa arte. Em outros momentos talvez isso não seja necessário. Eu gostaria de que nós não tivéssemos necessidades assim tão burocráticas em relação à arte espírita, para que nós pudéssemos dar atenção mais não a essas questões internas organizacionais do espiritismo, mas que a gente pudesse dar atenção mais àquela pessoa que está sofrendo a experiência de ter engravidado indesejadamente, por exemplo, e que precisa do apoio da doutrina espírita para ter coragem de enfrentar a sua gravidez e não optar por um aborto. Eu acho que nós temos que dar mais atenção para aquele indivíduo que está passando por um momento da vida dela onde ela não consegue se livrar do pensamento do suicídio. E de que nós podemos compor músicas que participem desse momento da vida dela de forma a dar coragem para ela passar por esses momentos sem o suicídio. Acho que a gente pode se ocupar mais de criar arte que ajude, por exemplo, pessoas que perderam um ente querido a não se revoltarem com a vida, mas de entenderem essa perda como um convite a conhecimentos de si mesmo diferentes, que levem você para lugares que façam com que você cresça. Eu acho que a gente pode se dedicar a artes que, olha o nível de depressão que nós estamos tendo no mundo, quantos espíritos desanimadíssimos por estarem existindo. Acho que a gente podia fazer músicas que ajudassem essas pessoas no momento de depressão, que não ficassem colocando o dedo no nariz delas, você não devia ser um deprimido, mas que abraçasse elas no momento onde elas não têm ninguém para abraçar elas, onde elas só têm um rádio ou um toca-CD, e de repente foi a sua música que ela escolheu para pôr, porque a sua música acolhe, aceita ela. Acho que mais importante do que ficar brigando se uma coisa é espírito ou não, é ir atrás de quem precisa da sua ajuda. E tá lá para ajudar ela. E se você não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, se você não é um artista que sabe fazer uma canção, você com certeza é um artista que sabe dançar. Se você não sabe dançar, você é um artista que sabe pintar. Se você não sabe pintar, você sabe representar. Alguma arte você faz.
E você pode fazer essa arte para quem está precisando de você. Vai mudar aquele momento para aquela pessoa. Uma vez eu tinha um grupo de flauta doce e a gente foi tocar num hospital de câncer infantil. E a gente foi justamente para o andar das crianças que não têm esperança de se curar. O que se espera delas é que elas morram, partam. Né? Eu virei, quando eu recebi esse convite, eu falei assim, será que a gente vai conseguir, né? Porque é tão forte, é tão pesado, né? A gente vai lá e os pais vão estar do lado e sabe que a criança vai morrer, a gente vai tocar flauta doce. De que você não esteja lá porque ela vai morrer, mas que você esteja lá porque você é feliz e está querendo dividir felicidade. A gente fez isso. A gente entrava nas salas e a gente simplesmente não dava a menor bola para a história do paciente. A gente não dava a menor bola. A gente entrava e falava, a gente está aqui porque a gente gosta de estar aqui. A gente gosta de tocar e aparecer. E a gente veio aparecer aqui, viu? Então, azar seu. E começava a tocar, entendeu? E começava a tocar. E a gente não dava a menor bola, a gente não lembrava do que estava acontecendo. Por incrível que pareça, as pessoas, a maior parte das salas que a gente visitava, as pessoas esqueciam o que estava acontecendo. Por aquele instante, assim. A gente entrava lá e a gente fazia festa. E por uns 15 minutos, 20 minutos dentro de cada leito, a festa acontecia. E aí a gente saía de lá, ia para o outro quarto fazer igual, ia para o outro quarto fazer igual, e de repente o que a gente ficou sabendo é de que por 20 minutos em cada leito, as pessoas não lembraram da dificuldade de viver que elas estavam passando. E aí quando eu fui embora, eu lembro assim, nossa, se eu fosse um espírito que já tivesse aprendido o que Jesus ensinou, eu ia conseguir fazer com que 24 horas por dia, eu e quem estivesse ao meu redor, não lembrássemos que a vida é difícil de ser vivida. Eu acho que o objetivo do artista espírita, ele não tem como ser um só. Mas se eu tivesse que eleger um objetivo, um só, para dividir da minha experiência pessoal com os outros artistas espíritas, eu diria assim que o objetivo do artista espírita é tornar a si e os demais mais felizes. Todas as vezes em que eu entro em contato com feedbacks de espíritos desencarnados sobre o que tange a percepção e a sensibilidade deles, eu entro em contato com o fato de que não são os objetos materiais que chamam a atenção deles, mas o coração humano, os sentimentos humanos, os pensamentos humanos. Não é o objeto que chama a atenção de um espírito desencarnado, mas o que ocorre no coração de quem tem aquele objeto. Então, de forma que a arte em si, que é algo material, sozinha, isolada, ela não participa do que é importante para espíritos desencarnados. O espírito desencarnado, ele não quer o cigarro, ele quer a sensação do viciado. Então, ele precisa de um ser para entender o cigarro como necessário. Sem o ser, o cigarro não é nada. A arte é a mesma coisa. Quando nós cantamos, se o nosso coração está produzindo sentimentos bons de amor, isso vai para instâncias conduzidas por providência divina, de forma a haver diferença nessas instâncias e de repente até tratamentos, curas e etc. Agora, se nós estamos cantando ou fazendo arte e o nosso coração não está produzindo isso, está produzindo sentimentos duvidosos, confusos, nós vamos estar em sintonia com o que é duvidoso e o que é confuso. Então, não é o que não é a arte em si que vai fazer a diferença
na comunhão saudável, moralmente falando, entre nós e o plano espiritual. Mas é o que nós temos no nosso coração. É o amor que a gente tem no nosso coração. É o amor que a gente consegue emanar quando faz arte, quando canta, quando dança. Toda arte de qualidade ganha pessoas e espaços mundo afora de maneira incrível, sem que participe a pessoa que criou essa arte. Portanto, cuidado, porque se sua arte for boa, ela vai ter esse resultado. E se ela tiver dentro de si alguma coisa que produz sentimentos ou que dão frutos que não são os que você quer, você vai ter que correr atrás da trilha que a sua música trilhou e você vai ter que recolher a lixaiada que essa música fez no caminho, viu? Então, assim, ok, que você não concorde comigo sobre como é que um artista espírita deva trabalhar, sem problemas. Mas não esquece de que você é responsável pela arte.